Dando sequência à série Ressurreição, hoje nós vamos ver o 9º e o 10º caso de ressurreição descrito na Bíblia. Angélica, 9º e 10º, mas e o 7º e o 8º? O 7º e o 8º se refere à ressurreição dos santos e à do nosso amado Jesus Cristo. Por esse motivo, eu deixei para o final. Era para ser a vez deles ressuscitar pela cronológica descrita na Bíblia. O porém é que a gama de assuntos falando da ressurreição de Jesus Cristo e dos santos é tão grande, mas tão grande, que simplesmente não caberia em um único vídeo. Por este motivo, eu vou deixar para o final. Se acaso der muitos vídeos, tenha de paciência, é porque o assunto é maravilhoso. Porque enquanto eu estava preparando o vídeo Ressurreição de Jesus Cristo, eu entendi diversas coisas que deveriam ser falado. Eu percebi que tinha muitas coisas que deveriam ser falado. Sim, para explicar o do porquê que Jesus Cristo se entregou naquela cruz e como ele ressuscitou. Mas a cronologia da ordem de que os casos foram colocados não interfere no milagre que é as ressurreições descritas na Bíblia. Não interfere em nada a posição, mas sim saber que sim, a Bíblia fala de ressurreições e milagres extraordinários. Eu sou Angélica Neres e nós vamos ver mais 2 casos de ressurreição descritos na Bíblia aqui no Firmados no Fundamento. Nesse episódio, nós vamos ver os 2 últimos casos de ressurreição descritos na Bíblia. E os 2 estão descritos no livro de Atos. O primeiro está descrito ali em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 31 a seguir. E foi através do apóstolo Pedro que aconteceu mais este milagre. Pedro estava indo visitar uma cidade chamada Lida. E ali havia um habitante chamado Enéas. Enéas já havia 8 anos que ele estava em cima de uma cama paralítico. E Pedro então foi orar por Enéas e disse: Enéas, em nome de Jesus Cristo, seja são. E na mesma hora Enéas se levantou, tomou sua cama e se foi. Ele estava curado, em nome de Jesus Cristo. Pedro em nenhum momento disse em meu nome, em nome de Pedro, em nome deste santo que te fala. Não, ele falou em nome de Jesus Cristo, aquele que vive eternamente. E uma das cidades que ficava perto da cidade de Lida era a cidade de Jope. E ali havia uma mulher chamada Tábita. Tábita descreve a Bíblia que era uma mulher cheia de obras, cheia de bondade no coração, que fazia de tudo para agradar o Senhor. Ela recém havia se convertido a Jesus Cristo, ao cristianismo, e dava o seu melhor. Só que Tábita ficou doente, e essa doença levou ela à morte. Então, o que fizeram? Pegaram Tábita, levaram ao quarto alto, e lá deram um banho nela e prepararam seu corpo para o velório. Mas, porém, elas ouviram falar que Pedro estava ali na cidade de Lida. Então, pediu que fossem chamar Pedro para que Pedro viesse correndo até o encontro delas. E chegaram lá e avisaram tudo o que havia acontecido com Tábita. Então, Pedro resolve ir até o encontro delas. Chegando lá, Pedro vê onde ela estava e também vê que uma multidão de viúvas estava ali pranteando e chorando. Pedro então pega e manda essas viúvas saírem do quarto, saírem do lugar onde o corpo daquela mulher estava e deixasse que ele ficasse sozinho com ela. Então Pedro pegou, se ajoelhou e orou. Pedro tirou as mulheres, se ajoelhou e orou. Existem coisas que a gente tem que fazer em secreto. Existem coisas que a gente não precisa que muita gente esteja ao nosso derredor escutando o que a gente está falando. Pedro orou. E depois chegou a Tábita e falou: Tábita, levanta-te. E ela pegou, ouvindo a voz de Pedro,
sentou e ressuscitou, né? Ressuscitou, Angélica, é lógico. Se ela sentou, ela ressuscitou. Então Pedro, ele faz o seguinte, ele pega pelas mãos de Tabita, a levanta da cama onde ela estava e chama os santos daquela cidade. Agora vamos para o último caso de ressurreição descrito na Bíblia. Na Bíblia. Sabemos nós que existem muitos outros casos de ressurreições descritas pelo mundo. Eu já ouvi falar de muitos relatos, testemunhos verídicos de pessoas que ressuscitaram. Mas esse é o último caso descrito na Bíblia, que foi orquestrado pelo apóstolo Paulo. Sim, Paulo, aquele que perseguiu os cristãos na formação da igreja cristã. Foi uma pessoa sanguinária que decidiu matar muitas pessoas, sim, prendeu muitas pessoas, sim, esteve no julgamento de algumas pessoas que foram julgadas à morte por terem aceitado Jesus Cristo, porque Paulo é criado pelas tradições judaicas, a qual existe somente um Deus, e Jesus Cristo era um blasfemador, uma pessoa que foi contra os ensinamentos de Deus. Mas a Bíblia também nos descreve que Paulo teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus no caminho de Damasco, aonde Jesus se revelou para ele, se mostrou para ele, e ele veio entender e conhecer o verdadeiro sentido do amor, que é Jesus Cristo. Por entender esse sentido do amor, ele se converte ao cristianismo e agora de perseguidor passa a ser perseguido, de uma pessoa que fazia mártires passou a ser um símbolo de mártir, um homem que entregou a sua própria vida por amor a Cristo. E o seu dilema é: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Eu e minha filha temos esse dilema e levamos ele muito a sério. Todos os dias, cada vez que nós se vemos e cada vez que nós se despedimos. Em vez de ela me pedir a bênção, que é um costume que eu tenho com meus pais, de pedir a bênção para meus pais, nós dizemos: viver para nós é Cristo. E ela responde: morrer para nós é lucro. Isso nos diz o quê? Que nós vivemos cada dia para Cristo. Mas se morremos, sabemos que nos encontraremos também com Cristo. Então nós vivemos ou morremos, independente das circunstâncias, estamos com Cristo, na vida ou na morte. Pois já morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo. Em outros casos, já pertencemos ao reino dos céus. Só estamos passando por esse período de purificação até sermos totalmente santos, porque sabemos que no céu só entra santos. Mas continuando, Angélica, presta atenção que tu tá viajando demais na maionese hoje. Tá, continuando. A Bíblia nos diz que Paulo foi a uma cidade chamada Troade. E lá ele se reuniu com os irmãos da cidade para tomar a ceia, para fazer a comunhão com eles. E Paulo começou a evangelizar. E evangelizou, falou, ao ponto de chegar à meia-noite daquele dia. Ele se demorou tanto que um certo jovem chamado Eutico, ele estava na janela do cenáculo, onde Paulo estava ali ministrando. Esse jovem acabou pegando no sono. Naquele pega no sono, ele cai da janela, do terceiro andar. Naquele cai da janela, ele morre ali praticamente instantaneamente. E os homens que estavam no cenáculo, eles descem para ver esse jovem. E chegando lá, veem que esse jovem está morto. Então Paulo, ele também desce para examinar esse jovem. E examinando, olhando como aquele jovem estava, ele disse: o espírito desse jovem ainda está aqui. Paulo volta para dentro do cenáculo, continua a pregar, divide o pão, faz a ceia ali, divide o pão. A Bíblia descreve que era no amanhecer, quando ele terminou de fazer o que ele foi para fazer ali naquela cidade, então ele se retira. Naquele ele se retira, o jovem se levanta. Sim, o jovem ressuscita. Isso provando que, como Paulo havia dito, o espírito do jovem ali estava. Então,
esse jovem se levanta e o povo daquela cidade não, a Bíblia diz que ficou muito, muito feliz, muito consolados por mais uma manifestação do amor e da misericórdia de Deus para com eles através da vida de Paulo que operou esse milagre, vendo que também que o Éltico ressuscitou. E esses dois casos estão descritos ali no livro de Atos. Atos, que é um dos livros de símbolos de fé e amor, posta depois da ressurreição de Cristo, porque fala do período que Jesus Cristo estava na terra depois da sua ressurreição, fala da descida do Espírito Santo do Pentecostes, fala de muitos milagres, fala da conversão de Paulo, fala de muitas coisas lindas. É um livro que eu recomendo que você leia, porque simplesmente Atos dos Apóstolos é um livro fantástico. Fica a dica. Agora nós vamos encerrar a série Ressurreição, dando início, continuidade a essa ressurreição. Angélica, explica isso. Não confunde nossa cabeça. Sim. A série Ressurreição ela termina aqui porque a partir de agora nós vamos para a segunda parte da série Ressurreição. Essa foi a primeira parte. A segunda parte da série Ressurreição, ela fala da ressurreição de Jesus Cristo e dos santos que ressuscitaram. Gente, é tanto assunto nessa série, mas é tanto assunto que não tem como resumir em um único vídeo. Não tem como. Eu estava começando esse vídeo e eu percebi, eu estava gravando a série Ressurreição de Jesus Cristo e eu vi que tem muito, muito, muito assunto para ser falado. Que não tem como, gente, não tem. São muitos temas que tem que ser abordado para entender o que aconteceu naquela cruz. Por que Jesus morreu? Qual foi o motivo que Jesus morreu? O que aconteceu com a terra antes, no período de Adão? O que aconteceu na terra? E o que aconteceu naquela cruz? O que aconteceu quando Jesus ressuscitou? O que aconteceu com a terra? A terra ela mudou totalmente. Tanto que o nascimento de Jesus Cristo ele faz divisão até no tempo. Sim, Deus é dono do tempo e Jesus Cristo veio dividir o tempo. Como, Angélica? Antes dele e depois dele. Antes dele havia um tipo de vida. Depois dele há outro tipo de vida. Totalmente diferente. E é por isso que a série Ressurreição vai conter um novo título. Vai ser Os Mistérios da Vinda, da Morte e da Ressurreição de Jesus Cristo. Que é maravilhoso. Essa série com certeza será imperdível. Se você gosta desse tema, por favor, continue com a gente.